Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que, segundo o IBGE, interessa a pelo menos 2 milhões de moradores do Rio. É que desde janeiro, quem atrasa o condomínio pode ter um nome sujo mais rapidamente. Aqui no estúdio eu converso com o deputado Luiz Paulo e também com o presidente do Sindicato da Habitação, Secov Rio, Pedro Weman. Deputado, o novo código mudou a multa de 10% para 2% para quem atrasa o condomínio. Isso provocou uma reação. É verdade. Na medida que o Código Civil brasileiro estipulou que todas as dívidas em atraso têm a mesma multa de 2%, né, prejudicou profundamente os condomínios. Porque o condomínio, né, a gente tem que entender, é um rateio das despesas dividido pelos condôminos, né? Então, quando você atrasa o pagamento do condomínio, né, você está penalizando todos aqueles que pagaram um condomínio porque tiveram que ratear aquilo que você não pagou. Não é como tivesse atrás uma empresa financeira emprestando dinheiro a juro de mercado. Um grupo forte financeiramente. Um grupo forte. Então, quando você coloca aí, 2 milhões de pessoas, né, pagam um condomínio no estado do Rio de Janeiro. Se a gente imaginar que a inadimplência é de 10% aqui no estado, né, eu estou dizendo que 1.800.000 pessoas são prejudicados pelos 200 mil que atrasam. E isso não é justo. Daí a intenção de modificar essa estrutura injusta. Pedro, que era para ser uma boa notícia, ou seja, a redução na multa, acabou virando um problema. Mas um problema que tem um sentido de corrigir essa injustiça que o deputado citou, né? Na verdade, aqueles que pagam em dia, se falta dinheiro no condomínio, porque o condomínio ele tem um fluxo de desembolso mensal. A grande parte das despesas dos condomínios, como os encargos sociais, as contas de energia, a folha de salário, se vencem nos primeiros 10 dias do mês. Com essa inadimplência crescente depois do Código Civil, aconteceu que o condomínio não consegue arrecadar no início do mês o suficiente para pagar suas contas. A gente pode dizer que aumentou em mais ou menos quanto por cento? A inadimplência que no Rio, antes do Código Civil, se portava na casa de 7%, 8%, cresceu para níveis de 10%, 11%. E eu acho, e temos certeza que a instituição da possibilidade do protesto da cota condominial vai fazer essa inadimplência declinar e principalmente essa impontualidade, tal qual aconteceu com São Paulo, que também estabeleceu a mesma lei há mais de 6 meses. Antes de falar na lei propriamente, historicamente, deputado, o que fez com que o Código Civil previsse essa mudança? Porque o consumidor estava sendo profundamente penalizado. Tinha segmentos que cobravam multa por atraso de 10, outras de 8, quer dizer, percentuais muito fortes, né? Porque visavam essas penalidades, principalmente impostas pelas financeiras, né? Recompor aí o risco do dinheiro aplicado. Então, já que havia grande queixa dos consumidores e justa, o Código Civil foi modificado e botou todo mundo no mesmo saco. Todo mundo que atrasa, independente de que atraso seja, passou a ser de 2%. E aí se cometeu uma injustiça com as taxas de condomínio. E aí, baseado nesse problema, o senhor criou um projeto de lei, a lei sancionada agora em janeiro. A lei foi sancionada pelo governador em 15 de janeiro desse ano. E eu me apoiei na lei paulista da deputada estadual Maria Lúcia, que foi sancionada pelo governador José Serra em junho de 2008. E esta lei paulista, 6 meses depois, já produziu lá em São Paulo, né, uma redução da inadimplência de praticamente 50%. A inadimplência em São Paulo era superior a 12 pontos percentuais. Aqui no Rio de Janeiro, como disse aqui o presidente Secov, está na ordem de 10%. Então a gente imagina que com esta nova lei, que permite
que aquele que tem o título protestado e não seja pago, né, você apresente o nome no Serasa, né, para não poder comprar crédito, que essa inadimplência cai à metade. E aí, em vez de ter aqueles 200 mil do total de 2 milhões que atrasam seus pagamentos, esse número pode ser reduzido para 100 mil pessoas. Então, com isso, 1.900.000 pessoas deixam, né, de correr esse risco. Eu acho que é uma lei que está sendo bem aceita pela sociedade, até porque os condomínios, né, na medida que são 2 milhões de pessoas que moram neles, num estado que tem 14 milhões de habitantes, né, então praticamente a gente tem 15% da população do estado morando em condomínios e pagando taxas condominiais. Só para a gente entender como era antes e como está agora. Antes, se o cidadão, né, atrasasse o seu condomínio 60, 90 dias, né, o síndico ou a administradora, com autorização da Assembleia, ajuizava uma ação contra o devedor. Isto é, fazia a cobrança judicial. O devedor não pagando, ia para o protesto e depois do protesto ia para o Serasa. Agora, antes mesmo de fazer a demanda judicial, o que alivia também o poder judiciário, né, você faz o protesto e, não tendo pagamento do protesto, concomitantemente você apresenta o nome no Serasa como devedor. Quer dizer, não tem que aguardar todo o processo judicial, que em média demora quanto tempo, Pedro? É dramático, nunca menos de 3 anos, porque tem toda uma fase de conhecimento, de reconhecimento do valor da dívida, e para você constituir um título executivo, para depois tentar executar, até em muitos casos extremos, leiloar o apartamento do devedor. Então, quer dizer, o devedor ficava numa situação, entre aspas, muito confortável. Ele teria que aguardar 3 anos, poderia fazer qualquer tipo de compra a crédito, e com essa lei ele já não pode mais fazer isso. Entrou com protesto, o nome já está sujo, então ele já fica impedido de fazer compras. Isso, a lei traz esse benefício. Ele provoca que o devedor tenha que pagar a sua inadimplência, a sua impontualidade, num tempo muito mais ágil do que o ajuizamento da lei, a constituição da dívida num título executivo. Quer dizer, acelera muito o processo de cobrança. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.